Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Robert Whittaker, ex-campeão peso médio do UFC, atual número 9 da categoria peso médio, e ele deu uma entrevista para o Ariel Helwani falando sobre a possibilidade dele mudar de categoria. Ele era meio médio no passado, subiu para o médio e agora está cogitando ir para o meio pesado. Pois é, eu vou ler aqui o que ele disse e a gente já continua conversando. Ele falou isso aqui: estou num ponto em que eu poderia ser convencido a sair disso. Foi isso que me motivou grande parte da minha pausa também. O que eu faço? Eu quero continuar fazendo isso? Eu simplesmente me sinto muito fraco no fim do camp, no camp dos 85 quilos. E na semana da luta, eu não estou comendo nada para chegar a um ponto em que eu consiga cortar a água. Isso tira muito da diversão. Eu estou 90% inclinado a isso. Não é uma crise existencial, é só tentar tornar isso um pouco mais agradável. Eu estou ficando velho, os cortes de peso ficam ainda piores. Além disso, com as mudanças no estilo de luta, acho que essas mudanças seriam melhores vindo de uma categoria mais pesada. Há muitas razões pelas quais eu quero isso. Então, como vocês podem perceber, o Whittaker de fato considerando subir mais uma categoria. Lembrando, ele tem 35 anos, ele fez agora, dia 20 de dezembro, né? Então, querendo ou não, quanto mais geralmente você sobe de peso ali, você consegue lidar melhor com uma idade mais avançada, né? A gente sabe, quanto mais leve ali, é difícil, né? Porque conta muito com agilidade, com reflexo. Quando você tá com mais força ali, tá indo um pouco mais pra cima, que inclusive geralmente vai ficando menos técnico, né? Os caras, dá pra você se adaptar bem. Então, é algo que parece que ele quer dar uma arriscada. E não só isso, né? Se a gente for pegar a categoria peso médio atualmente, mudou muito, né? No passado, a gente tinha muitos strikers ali e tal, então o Whittaker conseguia se dar muito bem ali também, né? Foi campeão e tudo. Agora a gente tem o Chimaev de campeão, a gente tem ali o Drico du Plessis, que era campeão, que também faz muito esse jogo mais agarrado. A gente tem ali o Anthony Hernandes, que faz muito esse jogo. Então, assim, tem vários caras que usam muito grappling ali, né? René de Ridder, tem vários, né? O próprio Borralho consegue fazer muito desse jogo. Então a categoria mudou muito. E foi o que o Whittaker falou. Ele se sente fraco, né, para bater esse peso, porque antes era mais fácil, antes ele batia até a categoria de baixo, só que vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. E você entrar não 100% ali na questão de gás, para enfrentar caras que vão trazer esse estímulo, que aí obriga o Whittaker, que tem um estilo de jogo de circular, de entrar e sair, né, geralmente, como ele é um cara que tem nome, é um ex-campeão, ele faz muitas lutas de 5 rounds, então assim, exige muito fisicamente esse estilo de luta, então vai ficando cada vez mais complicado. Então, na minha opinião, é completamente compreensível que ele pense em mudar mais uma vez de categoria. Mas é claro, tem alguns pontos complicados, né? Ele não é um cara muito alto, ele não é um cara com muita envergadura, então se ele chega ali no meio pesado, vai ter uns contras também, né? Não vai ter só o pró do poder comer um pouquinho e tá 100% ali de gás, né? Ele vai encontrar caras mais fortes, caras mais altos, caras com muita envergadura, mas realmente numa questão técnica do estilo dos lutadores, não é uma escolha tão ruim, porque a gente tem ali Poatan, que é um striker, a gente tem o Prohaska, o Carlos Ulberg, o Khalil Rountree, o Blachowicz. Querendo ou não, o Ankalaev é um striker também, né? Tem um pouquinho de grappling ali, mas de vez em nunca ele decide usar. Enfim, Jamal Hill, o Volkan Oezdemir, cara, quase todo mundo ali é trocador, né? Então, se o Whittaker conseguir, de fato, ter um gás 100%, às vezes ganhar uma potência ali nos golpes, né? E ele tem um footwork muito agradável, muito bom, muito útil, né? Se ele conseguir levar esse estilo dele, né, mais karateca, mais da distância, ele é bem refinado e ele tem jogo de queda, né? Ele tem também jiu-jitsu, ele é um cara completo, né? Se a gente for comparar o Whittaker como lutador no geral, tecnicamente eu falo, com os caras do meio pesado, cara, ele é mais completo do que quase todos, se não for mais completo que todos. Mas é óbvio, isso não quer dizer que ele vai ter sucesso subindo, não quer dizer que ele vai chegar no top 5, que ele vai ser campeão, isso não tem como saber, né? Porque vale o que eu sempre falo quando a gente conversa sobre subir ou descer de categoria de peso. A gente tem casos e casos, não existe uma regra. Tem cara que desce e melhora, tem cara que desce e piora, tem cara que sobe e melhora, tem cara que sobe e piora. Então é muito difícil, né? A gente precisa saber
como que ele lidaria na hora de receber um golpe de um meio pesado, né? Ele vai ter queixo para isso? Ele sempre absorveu bem, né, o golpe da maioria dos caras ali. Mas será que ele absorve? Porque assim, não dá para pegar, porque eu acho que muita gente vai pensar a primeira coisa, né? Ah, o Adesanya apagou ele, o Adesanya não tem tanto punch. Não, peraí. O Adesanya, primeiro que ele tem punch. Segundo que boa parte do punch dele não é força, é velocidade. E outra parte do poder de nocaute dele é a precisão. Né? Lembrando, ele conseguiu nocautear o próprio Poatan, que aguenta porrada de um monte de cara que teoricamente bate mais forte, tá? Então, muita gente vai falar, ah, mas é a questão da desidratação, tal, mas até aí todo lutador desidrata, então também não serve, né? Se todo mundo faz, não é algo que é exclusivo de ninguém, né? Então, o Adesanya tem muitos nocautes, inclusive, né? O Borrachinha tem muito queixo e também foi nocauteado, então não é demérito do Whittaker ser nocauteado pelo Adesanya como ele foi. Isso não quer dizer que ele não vai ter queixo se ele subir, até porque esse mesmo raciocínio de desidratar poderia valer para ele agora, que ele tá também perdendo mais peso, né? Então, é muito difícil, não tem como a gente dizer se ele melhora ou se ele piora. O que dá pra gente afirmar, porque aí não tem como negar, é que ele é um ex-campeão, é um cara muito experiente, sempre foi muito bom de gás, é muito completo, né? E tem um estilo de trocação muito evasivo, mais karateca, né? Aquele entra e sai, com bastante combinação. Então, ele tem mais recursos só na trocação do que muito trocador do meio pesado. Então, assim, é o que eu sempre brinco, se a gente botar brincar de super trunfo, né, com os lutadores ali do meio pesado atual e do Whittaker, o Whittaker teria muitos atributos na carta dele ali do super trunfo, melhor do que quase todos ali da categoria do meio pesado, né? Só que existe, vamos lá, as características físicas que determinam, às vezes, né, o resultado da luta, né? Então, não adianta, às vezes, ele ser mais rápido, mais técnico, mais experiente, mas na hora de trocar golpe, ele até tá melhor, mas o cara, sei lá, um Prohaska, que é muito maior, dá uma mãozada nele e acaba ganhando. Então, tudo é muito relativo, a gente precisa ver ele de fato chegando lá. Mas, sinceramente, eu não tinha, eu sou um fã do Whittaker, eu gosto muito dele, mas eu já não tinha mais muita esperança e muita até vontade, pra falar a verdade, de assistir ele em ação ali, porque parecia que ele não tinha mais o que entregar, tá? Não tinha mais o que render. Porque, de novo, o estilo de luta dele contra esses caras novos que estão no topo ali é muito complicado. Os caras não vão querer trocar com ele, a luta geralmente não vai ser legal. Então, tava meio desanimado assim, né? Tanto que, pô, ele já tava em nono no ranking. Agora, ele indo pro meio pesado, já surge essa expectativa. Será que dá certo? Será que não dá? Então, só aí já dá uma vontade de assistir. E se ele chegar e performar bem, pô, não desidratou, pô, tá forte, pô, ainda tá com gás, pô, consegue manter a agilidade. Ele é um cara muito inteligente lutando. Então, pô, eu acho que isso dá uma reanimada na carreira dele, né? E, de novo, né? 35 no meio pesado, talvez ele consiga lutar mais uns 3, 4, 5 anos ali. Então, talvez a gente possa ver um cara muito bom, às vezes, tendo sucesso ali. E se não tiver também, se não der certo, aí é só ele pesar, né? Ver o que faz, se volta pro peso médio ou aposenta também, né? É só uma questão ali de tentar e ver o que acontece, né? Não tem como adivinhar. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Whittaker subindo tem mais chance de dar certo ou você acha que vai dar ruim e ele vai ter que voltar? Eu já disse minha opinião, eu particularmente gosto da ideia. Se der errado, não vejo problema em ele voltar. Mas eu acho que fazer um teste aí, ver o camp, como acontece, pegar um nome, obviamente, mais ou menos ali para ele se testar, eu não acho que é uma má ideia, não. Acho que ele vai encontrar muita dificuldade com caras muito grandes, né? Eventualmente um Prohaska, eventualmente um próprio Poatan, que é gigantesco, enfim, caras muito altos, assim, talvez ele tenha dificuldade. Mas tem outros nomes ali que eu acho que fica mais pau a pau. Enfim, sei lá. Comente sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!